Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo Summit em Parari. Nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento e experiências para contribuirmos em sua jornada rumo à excelência no seu atendimento. Meu nome é Daniele Melhado, sou fisioterapeuta com especialização em saúde da mulher pela Unifesp e atuo há mais de 10 anos em consultório particular e a domicílio, atendendo mulheres na área de obstetrícia, uroginecologia e sexualidade. O tema da minha palestra hoje é atuação fisioterapêutica na sexualidade feminina. Tenho alguns recados para passar antes de iniciarmos. Já estão abertas as inscrições para a pós-graduação do Imparare, em parceria com a Unip. São vários cursos em diversas áreas para você se especializar. Acesse o site do Imparare para conhecer os cursos. Lembrando que todos os que estiverem assistindo às palestras deste congresso e forem elegíveis, estarão concorrendo a um de nossos cursos de capacitações online na área de interesse que indicou no ato da inscrição. O sorteio ocorrerá para os cursos pré-selecionados. Para concorrer, você deverá printar a tela desta palestra e postar no seu Instagram com a hashtag SummitImparare, marcar 3 amigos e o @Instituto Imparare. Aproveito para informar que para a entrada vigente, março de 2021, há uma promoção de desconto de 40% em todas as pós-graduações. Por isso, se você quer começar sua especialização ainda este ano, não perca essa excelente oportunidade. Bom, são estes os recados, vamos agora iniciar. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a atuação fisioterapêutica na sexualidade feminina. Primeiro, a gente precisa falar qual que é o conceito de sexualidade. A sexualidade ela é uma especialidade médica que atua e aborda as disfunções sexuais. A Organização Mundial da Saúde define a sexualidade como sendo um aspecto fundamental na qualidade de vida de qualquer ser humano. Essa dimensão é fundamental em tudo que somos, sentimos e fazemos. Ela ainda considera a saúde sexual como uma condição necessária para o bem-estar físico, psíquico e sociocultural do indivíduo. Bom, o que nós temos que levar em consideração quando a gente está falando em sexualidade? São 3 aspectos mais importantes: o psicológico, o sociocultural e o biológico. Com relação à sexualidade, os socioculturais são os que mais a gente acaba encontrando nos indivíduos. São eles que atuam mais na sexualidade. E no Brasil, particularmente, são os psicológicos, por conta de uma cultura brasileira. Os biológicos acabam sendo o que menos atuam na hora de falar de uma disfunção sexual. Como a Organização Mundial da Saúde comenta ser um dos pilares da qualidade de vida e a sexualidade hoje em dia vem sendo muito valorizada, o objetivo principal de nós, profissionais da saúde, médicos, sexólogos, endocrinologistas, todos nós, nosso objetivo principal é a qualidade dessa sexualidade. Nosso objetivo principal é esse. E uma coisa que é muito importante a gente comentar é sobre abolir o conceito do que é normal e do que é anormal quando a gente fala de sexualidade. Porque por ser algo cultural, em que cada região, cada pessoa, cada indivíduo possui um conceito, né, de sexualidade, a gente tem que abolir esses termos. Então, a gente fala no âmbito profissional que existem as pessoas que possuem ou não uma disfunção sexual, e não que essa pessoa é normal ou anormal por ter uma disfunção. A sexualidade, quando a gente vai falar de uma relação sexual, a resposta sexual, ela apresenta 3 fases. A fase do desejo, que é a fase preliminar, a fase de excitação, que é a fase de ereção no homem, e a fase de lubrificação, falando de uma forma subjetiva, seria a fase de lubrificação, no caso da mulher, e a fase final, que é o orgasmo. Quando ocorre uma disfunção sexual, acontece uma resposta sexual inadequada. Ou ela tem um desejo sexual diminuído, uma excitação que não acontece, um orgasmo que não acontece. A gente vai falar um pouquinho mais para frente quais são essas disfunções. Mas ou você não consegue realizar o ato sexual,
ou existe alguma alteração nessas 3 fases da resposta sexual. As disfunções sexuais femininas podem ser classificadas em primária, que é quando a pessoa tem uma disfunção, sempre teve, em todas as relações sexuais. Secundária é quando a pessoa, aqui no caso a gente falando da mulher, ela nunca teve disfunção sexual, mas a partir de um determinado momento ela começou a acontecer. Geral, que acontece sempre, em todas as circunstâncias, e situacional, que essa disfunção acontece numa circunstância específica. A gente conseguindo classificar essa disfunção, a gente consegue descobrir qual a causa, se ela é orgânica ou se ela é psicogênica. Quais são as disfunções sexuais femininas? Então, a gente tem primeiro a diminuição ou ausência do desejo sexual, da libido, aversão sexual, a falha na resposta genital, a falha da excitação, uma desordem orgásmica e, por último, são as dores relacionadas ao ato sexual. Aqui a gente fala da dispareunia, que é uma dor na relação sexual, e o vaginismo, que são contrações involuntárias da musculatura do assoalho pélvico que impedem que o ato sexual aconteça. Para se ter o diagnóstico de uma disfunção sexual feminina, é necessário avaliar o tempo de instalação, quando iniciou esses sintomas, a idade da paciente, a experiência dessa mulher com relação à atividade sexual, consequências negativas em outras áreas de funcionamento, levando em consideração essa disfunção, avaliações hormonais. Aqui é importante porque mulheres que estão no climatério, mulheres grávidas, mulheres no puerpério, que acabaram de ter filhos, tem uma alteração hormonal que pode ocasionar uma disfunção sexual situacional ou até momentânea por um período, secundária, né? Então é muito importante a gente avaliar os hormônios dessa mulher. A avaliação de outras doenças sistêmicas, o uso de medicações, que alguns medicamentos também alteram, né, alguns hormônios, fatores pessoais, relacionais e psíquicos, aspectos relacionais, como é o relacionamento dessa mulher, né, com esse parceiro, aspectos ambientais, essa disfunção sexual acontece em determinado ambiente ou é sempre. A gente não considera disfunção sexual caso haja inadequação de intensidade, duração e foco do estímulo. Só naqueles 5 tipos que eu acabei de comentar. Nós podemos considerar disfunções sexuais femininas. Falando um pouco da fisioterapia, a gente já tem uma vasta atuação nos distúrbios sexuais. Aqui é importante eu lembrar que para a gente trabalhar na sexualidade feminina é importante a especialização em saúde da mulher, tá? O fisioterapeuta tem que ser especialista nessa área. É muito importante que o fisioterapeuta atue em conjunto com os outros profissionais para ter um trabalho eficiente. O médico, normalmente, encaminha esse paciente que tem um diagnóstico de disfunção sexual e que tem uma necessidade de um acompanhamento, de um aprendizado da parte dessa paciente com relação ao seu corpo. Então, é assim que o paciente é encaminhado para a fisioterapia. O fisioterapeuta tem que realizar uma avaliação minuciosa dessa paciente, o que inclui uma anamnese, vasto número de perguntas, não só da parte genital da paciente, mas como de uma forma global, que mais para frente eu vou explicar, porque o tratamento dessa paciente a gente não vai tratar só a parte ginecológica, todo o corpo atua, uma avaliação postural e o toque bidigital. Ah, é bom eu falar da avaliação do fisioterapeuta, o quanto é importante a gente ouvir essa paciente. Muitas coisas a gente vai ouvir no dia, na primeira consulta, mas no decorrer do tratamento, o quanto a gente vai ganhando também confiança dessa mulher
conseguir falar mais detalhadamente alguns assuntos. Então, é muito importante essa parte de escuta do fisioterapeuta, né? Com relação ao tratamento, eu vou falar alguns tratamentos da fisioterapia e depois eu vou falar brevemente sobre cada um deles. Então, aqui a gente tem as orientações sobre a anatomia pélvica e os distúrbios sexuais, o trabalho de reeducação postural, a consciência corporal e a reeducação da musculatura do assoalho pélvico através da cinesioterapia, do biofeedback e da eletroestimulação. Falando primeiro, então, sobre as orientações sobre a anatomia pélvica e os distúrbios sexuais. A gente vai, depois de avaliar a paciente, conversar com ela para ela que ela conheça a anatomia pélvica. Muitas mulheres não sabem exatamente aonde fica a uretra, o clitóris, a vagina, a musculatura mesmo do assoalho pélvico. Então, através de cartazes, documentos didáticos, a gente explicar que essa mulher entenda exatamente onde fica cada região do seu corpo, porque toda essa região tem ligação com a relação sexual. E explicar exatamente quais são os distúrbios sexuais. Porque se a gente pensar assim, por exemplo, uma paciente que tem uma musculatura hipertônica, a gente, nesse caso, a maioria das pacientes com musculatura hipertônica pode apresentar um vaginismo ou uma dispareunia. E no caso de uma hipotonia muscular, a gente pode encontrar um déficit de desejo sexual, uma anorgasmia ou até uma incontinência urinária que acontece no ato da relação sexual. Então, nesse primeiro momento, é muito importante a gente comunicar ao paciente de tudo aquilo que é possível acontecer e exemplificando aonde é que ficam cada uma dessas partes. Com relação ao trabalho de reeducação postural, como eu comentei anteriormente, a gente não trabalha só a área do períneo, a área do assoalho pélvico. É importante um trabalho global, uma orientação para essa paciente de como que é a postura dela no dia a dia, em casa, na hora de dormir, porque a musculatura do assoalho pélvico é ela quem sustenta todos os órgãos do nosso corpo. Então, não tem como a gente simplesmente tratar apenas ela. A gente precisa que essa paciente tenha uma postura adequada e que o corpo consiga trabalhar em sinergia, né? Então, respiração, parte abdominal e parte de assoalho pélvico trabalhando em conjunto. É imprescindível uma boa postura nessa paciente. O trabalho de consciência corporal, que é a percepção genital da paciente, apresentar potencialidade sensorial local. Então, isso é um ponto mais para frente, dependendo da paciente, de como é o diálogo com essa paciente, da confiança nela em você. Então, vai ser um trabalho de percepção através do espelho, que algumas vezes eu faço em consultório mesmo, ou a paciente, eu falo, se não se sente confortável para olhar junto comigo, eu encaminho para fazer isso em casa, pegar um espelho, observar todas as regiões que a gente conversou, para ela entender onde fica cada lugar no seu próprio corpo, né? E até mesmo em alguns casos de se tocar, né? Para apresentar potencialidade sensorial local e a pessoa conseguir identificar. E a reeducação da musculatura do assoalho pélvico, através da cinesioterapia, fortalecimento ou relaxamento, que isso a gente vai saber a partir de uma avaliação de uma anamnese bem feita, né, lá no início, de fortalecer, no caso, como eu falei, se existe um desejo sexual hipoativo, se existe uma dificuldade de orgasmo, uma dificuldade na excitação, a gente, e visto outros aspectos, a gente vai trabalhar o fortalecimento ou relaxamento, no caso de pacientes que têm dispareunia ou vaginismo, o biofeedback para monitorar a cinesioterapia. Através do biofeedback é muito legal porque a paciente consegue ver, né, qual é a hora que ela está conseguindo contrair, a hora que ela está conseguindo relaxar essa musculatura. E a eletroestimulação, que são estímulos elétricos em corrente local, com corrente local. Então, são eletrodos vaginais, que a gente pode usar tanto para estimular essa musculatura do assoalho pélvico, como para relaxar, para aliviar a dor, que a gente usa em casos de vaginismo e dispareunia.
Aqui eu trouxe alguns estudos nessa área de sexualidade feminina. Então, temos os exercícios de biofeedback e reforço do assoalho pélvico, que acarretaram melhora do desejo sexual e percepção da excitação da mulher. A fisioterapia perineal, com diversas técnicas, trouxe benefícios na vulvodínia, que a vulvodínia é quando existe a dor na região da vulva, e a dispareunia, que é a dor no ato sexual, né? E o sucesso nas disfunções sexuais, através da fisioterapia, com a dispareunia e o vaginismo. A conclusão é que a fisioterapia, quando atua na sexualidade feminina, ela traz maior percepção sensorial perineal dessa mulher, ela uma maior sensibilidade aos estímulos locais e um maior domínio do períneo globalmente, o que acarreta mais do que uma melhora na musculatura genital. A gente consegue melhorar a postura dessa paciente, a percepção dessa paciente, né, percepção corporal, a autoestima, o que melhora muitos aspectos da vida dessa mulher, principalmente no foco sexual, que é o que a gente está abordando aqui. A mulher muitas vezes sofre com a autoestima e com a falta de controle que a relação sexual causa, e a fisioterapia vai dar esse controle para ela, porque ela vai se conhecer, vai se avaliar, vai entender o seu corpo, né, e as suas respostas, tanto do desejo, na hora de ter o desejo, na hora da excitação. Então, contribui em diversos aspectos, né? Aí aqui eu coloquei para vocês o site da Associação Brasileira de Fisioterapia na Saúde da Mulher. Lembrando que para você trabalhar nessa área de sexualidade é necessária uma especialização em saúde da mulher. No site você encontra mais informações de outras áreas em que a fisioterapia pode atuar na saúde da mulher. Obrigada.